Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, nossa segunda aula, e esse olhar conceitual em sala de aula que nós refletimos na terça-feira passada. Nós falamos sobre as estratégias de trabalhar com as funções, certo? De forma a que o aprendizado dos alunos sejam mais estimulantes e mais eficazes. Tá? A nossa aula de hoje, como programado na aula passada, nós vamos trabalhar a inteligência artificial, que nós dialogamos, né? Te seduz a inteligência artificial na sala de aula, ou no planejamento do professor. Isso te seduz ou te assusta? Então, eu planejei a nossa aula de hoje para a gente falar de um algoritmo que está muito usado na inteligência artificial, que é o chat GPT, tá? Principalmente nas aulas muito utilizado na atualidade, nas aulas de matemática. E nós vamos falar um pouco também sobre, eu já queria que você já utilizasse esse chat GPT, quem tiver interesse, óbvio, e mais uma vez eu falando aqui que não estou aqui defendendo a inteligência artificial, tá? É um comando, um algoritmo que a gente tem usado, muito utilizado no Brasil, ultimamente, desde 2002, 2001, 2001 começou a ser utilizado, e hoje ele vem crescendo cada vez mais, e eu acho pertinente a gente conhecer e trazer essa ferramenta para nossas aulas de matemática, certo? Há estudiosos que afirmam que a inteligência artificial ela vai ser muito mais expandir muito mais do que a própria internet, certo? Quando a internet chegou, a gente tinha aquela, né, a resistência de estar usando e ela tomou conta da nossa vida. Há quem diz, há autores que trabalham com essa afirmação, essa afirmativa que a inteligência artificial ela vai ser muito mais abrangente. E são vários algoritmos que a gente tem, são vários chats. Nós vamos trabalhar hoje o chat GPT, que algum de vocês já conhece, outros não, como foi falado na aula passada. Tá? Vamos trazer essa discussão. E na próxima aula, para aqueles que têm interesse, eu já gostaria de trazer atividade utilizando o chat GPT, certo? Então, vamos falar um pouco aqui sobre vamos começar sobre a inteligência artificial e trocar essa experiência com essa, quem já utiliza, quem vai utilizar da agora para frente, ou quem não quer utilizar, como alguns países, nós vamos ver que foi banido isso das aulas, e do próprio país não aceita utilizar, que é contra as normas. E para a próxima aula, para a gente estar trazendo alguma atividade, que atividade que eu posso elaborar. A geometria, por exemplo, a minha proposta é a gente começar a aula da semana da terça-feira ouvindo vocês. De que forma que você utilizou o chat GPT, quem utilizou. Quem não utilizar, não tem nenhum problema, não é uma tarefa avaliativa, é só mesmo essa experiência de como usar. Que atividade eu vou passar para o meu aluno? Um exemplo, que ele tem uma dificuldade em reconhecer as formas geométricas. Um exemplo, né? Vamos ver o que o chat GPT pode te propor de atividade para você trabalhar com o aluno. Tá? Esse é um prompt, mas tem vários outros que você pode estar utilizando e para estar utilizando essa ferramenta a seu favor, a favor do planejamento das suas aulas, para tornar as aulas mais atrativas e para chegar mais próximo do aluno essas atividades. Eu vou abrir o slide aqui. Vocês só me falam se vocês estão vendo bem, viu, gente? Vocês estão conseguindo visualizar os slides? Sim? Não, ainda não. Ainda não? Não. Deixa eu abrir novamente aqui. Espera aí. Agora está indo. Agora sim? Agora sim. Ah, tá. Deixa eu dar um F.
Seu microfone está desligado, professora. Ah, tá mesmo, gente, desculpa. O slide está chegando bem? Não, saiu, Mônica. Tá, então vamos lá novamente. Hoje esse programinha aqui está assim. Semana que vem eu vou trazer em outro formato, que acho que esse formato não foi compatível com esse computador. Agora, sim? Sim. Tá. Então, para conteúdo e prática, não estou conseguindo passar os slides. Só um momento, gente. Impactos da inteligência artificial e chat GPT na educação. De que forma que a gente pode estar trabalhando, como eu disse, o chat GPT no planejamento das aulas de matemática, certo? Vem um questionamento muito grande dos professores, né? A inteligência artificial vai substituir um professor em sala de aula? Jamais, gente. O professor não vai ser substituído pela máquina, tá? Ou a inteligência artificial é um robô que ele vai te dando respostas prontas daquilo que você pergunta. Tá? Essa inteligência artificial, ela só responde o que você pergunta. Tanto que se você não souber elaborar uma questão objetiva com clareza, ele vai te dar uma resposta errada. Tá? Então, aquela velha pergunta, depois da nossa aula de hoje, vocês vão me responder. Isso te assusta ou te seduz? Há vários questionamentos, né? Como será o futuro da sala de aula? O sistema que é o chat GPT, aprimorar a rotina dos professores, tá? Facilitar e aprimorar a rotina dos professores. Como nós sabemos, né? Muitas aulas, muito planejamento. Às vezes, o professor ele tem muito pouco tempo, às vezes, para estar planejando as aulas, e cada aluno tem a sua especificidade própria, cada aluno tem o seu grau de aprendizagem diferenciado. Com a educação inclusiva, isso tornou-se cada vez mais recorrente. Então, o chat GPT, ele pode estar te orientando para cada situação. Esse meu aluno, ele tem dificuldade nesse conteúdo, esse meu aluno tem sérias dificuldades na resolução de problemas. O chat GPT é como se fosse aquele te ajudante para estar te ajudando a elaborar atividades, a elaborar, a sugerir estratégias de como você pode trabalhar com o seu aluno a partir da dificuldade que ele tem, tá? O chat GPT também pode detectar problemas de aprendizagens, tá? Onde que, faça um prompt, onde que eu devo iniciar essa atividade para o meu aluno surdo, para o meu aluno que tem dificuldades de aprendizagem? De onde que eu devo começar o conteúdo de funções? É um exemplo, tá? Então, o chat GPT, ele vai te indicar conteúdos personalizados, tá? E isso ele vai te responder em tempo real. Não como aquelas pesquisas no Google que você vai e baixa vários textos, não. Ele vai estar falando com você. O que você perguntar, ele vai estar te respondendo exatamente naquela pergunta. O chat GPT foi criado nos Estados Unidos, certo? E 90%, em 2017, onde que está, né, que ele foi criado, 90% dos estudantes estadunidenses já utilizam este chat, tá? Com auxílio do professor, tá? Há uma resistência por parte dos professores, que 1 a cada 3 professores diz que tem que ser totalmente banido, tá, das aulas, que isso está fazendo com que o aluno ele já encontre respostas prontas, que assim como você tem acesso ao chat GPT, os nossos alunos também têm acesso ao chat. É um chat gratuito, tem outras ferramentas que você pode pagar, que você pode ter assinaturas, mas esse que nós estamos apresentando hoje, ele é totalmente gratuito, certo? O aluno também utiliza. Então, a questão é como eu preparo o meu aluno
para estar utilizando o chat GPT. Como eu preparo o meu aluno para estar trabalhando com a inteligência artificial? O primeiro passo que nós vimos o George Polya, Paulo Freire, ele fala dessa questão da relação humana, certo? Disso estimular o aluno, conscientizar o aluno, tá? Copiar do chat GPT também é plágio, então, assim, o professor tem que saber o que ele está colocando, se está certo aquilo, se não está correto, e para estar utilizando isso em sala de aula. Essa pesquisa aqui eu trouxe para vocês, certo? Que quais países que têm boa aceitação, que não têm aceitação, aliás, com o chat GPT, tem até com outros algoritmos da inteligência artificial, como de programação, mas o chat GPT, na Itália, foi proibido a utilização desse chat, com a justificativa de que a tecnologia não atendia aos requisitos de proteção de privacidade e direitos autorais vigentes na legislação italiana. Certo? Então, entrou em conflito com a legislação italiana e a utilização do chat GPT. Porém, os italianos não estão sozinhos nessa preocupação em relação à inteligência artificial. A Alemanha também considera e pretende banir a ferramenta, que já é proibida na China, na Rússia e na Coreia do Norte. Esse chat GPT, ele alimenta de uma quantidade massiva de conteúdo, passando por cima dos direitos autorais. Tá? Como que funciona esse chat GPT? Você faz essa pergunta, o chat GPT, ele em segundos, em minutos, às vezes, ele faz essa busca pela internet toda a respeito daquela pergunta que você colocou, tá? Ele não tão grande, se você quiser mais extenso, a sua pergunta tem que ser mais extensa. Ele te faz essa pergunta, porém, gente, a gente tem aquele velho problema, a internet é livre. A internet, você pode publicar o que você quiser, coisas erradas, sim. E o chat GPT, ele busca o que tiver na internet. Então, assim, por isso que a minha discussão com essa ferramenta, com a inteligência artificial, é essa. O professor precisa, mais do que nunca, dominar muito mais esse conteúdo. Porque ele busca, até então está buscando, tá? Eu acredito que isso vai mudar, que vai ter uma forma de estar criando, né, com essa revolução tecnológica tão grande, que não busca. Mas hoje ele busca da internet. As principais buscas são aqueles sites mais utilizados sobre aquele conteúdo. Então, aquele trabalheira que você tinha de abrir um monte de arquivo, pesquisar um tema, ele vai te dar pronto. Ele vai te dar, isso vai facilitar essa ferramenta vai facilitar nesse sentido das buscas. Tá, mas, enfim, o que é a inteligência artificial? Tá? A inteligência artificial é a capacidade das máquinas de realizar tarefas normalmente exige inteligência humana. Hoje, ela exige inteligência humana. Alguém colocou esse conteúdo na internet, alguém colocou esse conteúdo e ela vai realizar essa tarefa para você, aquilo que nós falamos. Exemplos de aplicações da inteligência artificial no cotidiano. Ela é um assistente virtual, eu te falei, uma secretária, praticamente uma secretária, assim, elabora um item, elabora uma questão da prova com esse conteúdo, nível fácil. Aí você põe o conteúdo que você quer, nível fácil, elabora o conteúdo. Aí isso que a recomendação do Polya, a recomendação dos vários autores que nós vimos no decorrer do curso todo, desde a nossa primeira disciplina. As atividades devem ser de acordo com a realidade do aluno. Essa é uma questão que exige o professor, o professor estar presente e entender essa questão. A inteligência artificial, ela tem um reconhecimento facial. Vários médicos, ou quase todos os hospitais no Brasil ou no mundo, já utilizam o diagnóstico pela inteligência artificial, principalmente na leitura das radiografias, dos ultrassons, para favorecer o diagnóstico exato. Tá? Está sendo muito utilizado na medicina. Tá?
em veículos autônomos, tem os chatbots, que são vários outros chats, não só esse GPT, esse é uma ferramenta, esse é um algoritmo da inteligência artificial, mas são várias, tá? Previsão do tempo, jogos, a inteligência artificial, isso que eu queria comentar, ela já existe há muito tempo nos jogos, né, gente? A gente vê que quando joga, existe ali a inteligência artificial. Eu já vem dominando agora que ela dá essa discussão, a inteligência artificial para a educação. Agora, vamos propriamente pelo chat GPT. Como funciona? O chat GPT é uma ferramenta conversacional, online, que pode ser acessada por meio do site oficial, que é o chat.openai.com. No final, eu pedir para vocês anotarem esse endereço, tá? Quem tiver interesse, na próxima aula nós vamos trazer essa atividade na prática, tá? A OpenAI é a empresa que criou esse chat, tá? Como eu falei, funciona a partir da base de conhecimento atualizada, que permite decodificar palavras para oferecer respostas textuais às pessoas que procuram, às pessoas que perguntam para o chat. É um modelo treinado a partir de dados de textos disponíveis na internet. Portanto, ele não cria, até então não. Mas no momento o ChatGPT, essa busca é através das atividades, dos textos, das informações disponíveis na internet. O que é GPT, tá? Significa transformador generativo pré-treinado. O nome já informa, né, gente? Ele é pré-treinado a buscar o que já existe. O GPT é uma família de modelos de linguagem baseado na arquitetura Transformer e é desenvolvido pela OpenAI. Aqui é a empresa que desenvolveu o chat. O GPT-3, que ele teve várias versões. Hoje nós estamos usando o chat GPT-3, tá? Que cada vez mais ele tem mais eficácias, entre aspas, né? No sentido de rapidez, de mais informações, no sentido de uma melhor compreensão da sua pergunta. No sentido de o chat GPT-1, por exemplo, ele não te respondia se você põe eu gostaria muito, quem tiver interesse, para a gente começar a aula da semana que vem, e falar assim, a pergunta que eu coloquei para o chat GPT, essa pergunta, ele respondeu certo? Então, faça uma pergunta errada, tá? Às vezes ele te responde quando eu faço uma pergunta errada para o chat, ele falou assim, eu não entendi. Pode ser mais clara? Então, ele te responde que é essa versão, a terceira versão do chat. Então, ela está te dando mais, ele tem mais essa pontualidade nas questões, porque o primeiro não respondia, ele só buscava os textos e trazia. Hoje, ele já elabora isso para você. Faça essa atividade de funções, por exemplo, com a mesma números, porém, de forma diferenciada. Ele já consegue articular para essa questão não ficar igual. Se você quiser, por exemplo, aplicar a mesma prova para várias provas, certo? Aquele mesmo conteúdo para a turma toda, assim, mas você não vai ficar elaborando questões diferentes. Você pede para o ChatGPT para reelaborar e modificar, certo? Essa questão. Ele vai te trazer essa questão reelaborada. Então, você pode estar trabalhando com esses alunos, né? Se tem 30 alunos na sala, você pode elaborar 4 questões diferentes, tá? Com o mesmo conteúdo, mas de forma diferente. A mesma questão, aliás, de forma diferente, certo? O GPT também é capaz de realizar tarefa fora do domínio do PLN, como resolver problemas matemáticos, jogar jogos de textos e até mesmo criar música e arte. É um exercício de brincar, vamos passar a brincar com o GPT, até a gente entender de que forma que ele vai ser útil
para as nossas aulas, tá? O ChatGPT e a educação. Por que o ChatGPT é perigoso? Certo? Assim, há várias críticas, igual eu falei com você desde o início, há várias críticas que o ChatGPT, ele é uma crítica enorme com este chat, mas, né, mas como ele existe, eu quis trazer, até conversei com o coordenador de você, eu quis trazer isso para esse olhar conceitual em sala de aula, porque é para a gente também ter esse olhar crítico, certo? Como que eu vou criticar sem conhecer? É importante conhecer mesmo para ter argumentos para crítica, né? Se ele deve ser banido, ou se ele deve, que eu acredito, gente, que é irreversível. Certo? Eu acredito que assim vai ser mais abrangente com a internet. Eu e vários autores renomados, vários autores que já teve até grandes resistências com a tecnologia, que ele acha que a inteligência artificial é irreversível. Assim como foi o celular, assim como foi a internet, assim como foi essa revolução tecnológica. Então, o ChatGPT é o risco de erro e vieses algoritmos. Esse é o grande impacto negativo. O sistema da inteligência artificial e do chat são treinados com base em dados existentes na internet e, portanto, podem perpetuar vieses existentes na sociedade. Além disso, esses sistemas são tão precisos quanto os dados que foram utilizados para treiná-los. É o que nós vivemos recentemente, o que existe bastantes fake news, né, gente? Se perpetuar uma fake news, se perpetuar, o ChatGPT, ele busca, se você põe aquele assunto, ele busca através daquilo mais comentado na internet. Então, ele tem aquele assunto como verdade. Esse é o grande impacto negativo da inteligência artificial até o momento, certo? Que a OpenAI está procurando, a empresa está procurando buscar a forma que ele pode peneirar esse assunto, mas até então ele não está peneirando, ele não peneira esse assunto. O que ele busca, ele traz para você. Aí, como eu estou sempre repetindo aí, que entra, não é que chegou, vou utilizar o ChatGPT que eu não preciso mais estudar, que eu não preciso planejar, precisa planejar. Ele vai facilitar no planejamento das aulas. No planejamento e no melhor aproveitamento das aulas. Tá? O meu aluno, ele errou tal questão, ele errou geometria, ele errou resolução de problemas, e ele é bom em estatística. Pergunta para o GPT onde que eu detecto qual a maior dificuldade dele, por onde eu começo com essas atividades. Você vai colocar isso para ele te ajudar nessa questão que eu sempre falei na aula passada. É um grande instrumento para facilitar a elaboração na educação inclusiva, certo? Que eu tenho quase certeza que toda sala, que é um momento político nós estamos vivendo da inclusão, e cada vez mais presente, cada vez mais a gente está convivendo com essa realidade. Então, o ChatGPT ele pode muito te ajudar na elaboração das questões das aulas de matemática. Utilizando o ChatGPT nas aulas de matemática. O ChatGPT tem se mostrado uma abordagem promissora para melhorar o ensino de matemática em sala de aula. Com sua capacidade de processamento de linguagem natural e compreensão textual, o chat pode responder às perguntas dos alunos. Além de responder, ele pode explicar conceitos matemáticos de forma clara e fornecer exemplos práticos para reforçar o aprendizado. Gente, o professor, ele não é o detentor do conhecimento. Sabe? O professor, ele tem também facilidades em determinados conteúdos. Tem as suas especificidades que ele tem. Ele pode ter uma grande dificuldade com cálculo, por exemplo. Certo? Então, quando eu vou repassar esse conteúdo para os meus alunos, cálculo 1, cálculo 2,
Vou repassar isso para os alunos. Às vezes, o professor ele sabe, mas ele não tem aquele nível de didática suficiente como ele tem nas aulas de funções, de geometria, na estatística. Então, o ChatGPT, ele pode personalizar esse conteúdo com base nas dúvidas dos alunos, certo? Com base no nível do aluno, com base na compreensão que esse aluno está tendo, de forma mais eficaz, adaptativo e eficaz. No entanto, é fundamental equilibrar o uso da tecnologia com a interação humana, tá? E a supervisão do professor para garantir uma experiência de aprendizado completa e bem-sucedida. Então, assim, as relações humanas, ela é fundamental, certo, para o aprendizado. Não é só a máquina fria. Isso a gente tem que deixar isso muito claro, é muito importante. O professor está direcionando, principalmente para alunos do ensino médio, que nós estamos falando isso aqui, né? Conhecer é necessário, conhecer mesmo para saber utilizar, certo? Assim, é uma sugestão na metodologia, a escola que tiver um laboratório de informática, né? Ir com os alunos para trabalhar um conteúdo. Qual o conteúdo que os alunos estão tendo? Vamos trabalhar esse conteúdo, cada um senta, vamos fazer a pergunta. O ChatGPT, ele pode estar. Em que o chat... E é interessante, gente, que quando o chat erra, aí você vê se o aluno ele está só o Ctrl+C ou Ctrl+V, né? O chat errou. É você já fazer um prompt, umas perguntas de forma que o chat vai errar. E aí você vai detectar, o chat errou, passar essa conscientização para o aluno e fazer com que isso aconteça para que a ferramenta, a inteligência, o computador, ele não pode dar a resposta pronta, você também precisa analisar e você precisa ter esse senso crítico, você precisa conhecer o conteúdo para estar utilizando. O ChatGPT nas aulas de matemática. Para quê, gente? Responder as perguntas, os alunos, principalmente do ensino médio, também do ensino médio, né? Podem fazer perguntas ao chat sobre conceitos matemáticos, sobre fórmulas ou problemas específicos que estão enfrentando, certo? O aluno pode perguntar, desenvolva tal fórmula, essa fórmula, de forma para facilitar o aprendizado, de forma simples para facilitar o aprendizado. Ele vai tentar destrinchar a fórmula para o aluno compreender melhor aonde ele vai chegar nessa resolução dos problemas. Então, o chat pode fornecer respostas claras e concisas, ajudando a esclarecer dúvidas rapidamente. O chat também, ele pode explicar conceitos. Ele pode fornecer explicações detalhadas sobre diversos tópicos matemáticos. Tá? Os alunos podem obter informações adicionais e exemplos que podem ajudar a compreender melhor os conceitos abordados em sala de aula. O professor aplicou aquele conceito, como nós vimos, né? Esse olhar conceitual não é só a parte teórica e também não é só a parte prática, são os dois, é o olhar conceitual. Como nós vimos na outra aula, como nós vamos ver também na geometria, que é preciso ter o conceito daquilo que ele vai estudar. Ele não pode chegar só resolvendo a questão, só isso. É preciso estar esse olhar conceitual em sala de aula. Ele é preciso compreender esses conceitos abordados em sala de aula. O que é as funções, o que é a geometria, como que surgiu a história da geometria, como que eu utilizo a geometria em sala de aula. Então, o chat, ele pode estar explicando esses conceitos. Esse terceiro item, o chat GPT, ele pode resolver problemas passo a passo. Ele pode destrinchar aquele problema, que se resolve em 4 linhas, ele pode destrinchar para dar maior explicação, para guiar esse aluno através da resolução de problemas. Ele mostrando cada etapa de forma detalhada, tá? Isso permite que os alunos entendam a lógica por trás das soluções. E ele pode oferecer várias
vários caminhos para a resolução dos problemas. Apresente novos caminhos, novas abordagens para a resolução desse problema. Tá? Então, ele vai te dar vários caminhos, não só aquele que você planejou e que você está em sala de aula. Assim como a gente busca isso dos alunos, né? De que outra forma que você conseguiu resolver esse problema? De que outra forma que você chegou nesse resultado? Não existe só um caminho, existem vários outros caminhos, vários vieses que a gente pode chegar nessa resolução de problemas. Apresentar exemplos práticos. Isso ajuda bastante, gente. Dê exemplos práticos da realidade do aluno com conteúdo de geometria. Dê exemplos do cotidiano dos alunos em relação às funções. Você precisa detalhar melhor a sua pergunta, certo? Então, ele vai fornecer exemplos práticos de como a matemática é aplicada em situações do mundo real. Isso vai ajudar a demonstrar a relevância da matéria e motiva os alunos a aprender. E incentiva os alunos a buscar mais novas abordagens para ele utilizar no seu cotidiano, na sua realidade. Essa avaliação diagnóstica dos nossos alunos, ela é fundamental. Você, na sua primeira semana de aula, ou mais, ou sempre no dia a dia, qual é a realidade do meu aluno? O que meu aluno convive diariamente? Os pais, qual a profissão desses pais? Ele é pedreiro? Olha que a profissão do pedreiro, como pode ser utilizada em sala de aula, no dia a dia? O que o aluno mais convive essa avaliação de conhecer esse aluno, esse mundo real do aluno, é muito importante para a gente estar preparando as nossas aulas de matemática, ter esse olhar conceitual, tá? Esse olhar entre teoria e a prática. Uma outra questão do chat é estimular a curiosidade e o interesse. O uso da tecnologia inovadora, como o ChatGPT, ele pode aumentar o interesse dos alunos pela matemática. A interação com a inteligência artificial pode tornar as aulas mais envolventes e estimulantes. Tá? É porque tem alunos, a gente sabe disso, tem alunos que eles ficam lá nas redes sociais, tá? A maior parte do tempo, né, utilizando a internet, utilizando as mídias, a maior parte do tempo. Então, o ChatGPT, ele pode ser mas estimulante para o aluno, que ele vai estar lá também procurando sobre os conteúdos. O ChatGPT, ele pode criar atividades interativas. Os professores podem desenvolver atividades interativas em que os alunos interajam com o chat para resolver desafios matemáticos. Aí você pode virar para o chat e falar assim, você está errado, essa questão é feita assim, vamos ensinar isso para ele. Aí você faz a mesma pergunta para ver se ele te responde certo. Tá? Então, atividades interativas com o chat. Isso pode ser feito tanto em sala de aula quanto nos ambientes virtuais. E personalizar o aprendizado. Tá? O chat pode adaptar ao nível de conhecimento de cada aluno, aquilo que nós falamos. Qual o grau de dificuldade que esse aluno meu está tendo. Ou então, 80% da minha turma, ele está com dificuldade nesse conteúdo. Tá? Então, o chat, ele fornece explicações e desafios adequados ao nível de aprendizagem. Isso ajuda a tornar o processo de ensino mais personalizado e eficiente. Tá, e aqui um resuminho. É importante ressaltar que o chat GPT 3.5 é uma ferramenta de suporte e, de forma alguma, deve substituir o papel do professor. O professor educador ainda é essencial para orientar os alunos, estimular a discussão, ainda não, né, gente? Sempre será. Estimular a discussão e oferecer uma visão mais ampla sobre o conteúdo. Além disso, é necessário garantir que o uso da tecnologia seja feito de forma ética, responsável, promovendo o aprendizado e o desenvolvimento dos alunos de maneira positiva. Tá? Então, essas são algumas dicas, a gente pode estar sempre voltando nesses slides, no momento de estar preparando as aulas, né, de como utilizar o chat nas aulas de matemática.
certo? E, por fim, gente, nós vamos ver uma ferramenta útil para auxiliar o professor na elaboração das aulas para os alunos com deficiência, certo? Então, isso aqui eu achei, porque a gente tem sérias críticas, né, com a inteligência artificial, com a internet, com esses avanços, a revolução tecnológica, mas a gente pode trazer essas ferramentas para a gente ter qualidade nas aulas, tá? Porque, como a gente sabe, assim, existe o professor de apoio na sala de aula, mas é uma grande dificuldade, professor, estar na elaboração dessas atividades, de que forma que a gente... Aqui nem todos são especialistas em AEE, atendimento educacional especializado, nem todos tiveram esse curso, então, assim, de certa forma, há professores que já, desculpa, relatou para mim que a educação inclusiva chegou imposta de cima para baixo, colocou o aluno lá e sem nenhum preparo, depois que foi surgindo capacitações, que foi, né? Então, assim, de que forma que o chat pode facilitar a elaboração das aulas para os alunos com deficiência? Primeiro, com a explicação dos conceitos de matemática em linguagem acessível. O chat pode fornecer explicações de conceitos de matemática de forma mais simples e clara. Ele pode ajudar o professor a adaptar sua linguagem para torná-la mais acessível aos alunos com deficiência. O aluno surdo, por exemplo, gente. O aluno surdo, ele não tem, os ouvintes, ele tem ele está ouvindo o professor, ele está vendo, então, esse sentido, os 5 sentidos, eles facilitam para a compreensão. O aluno surdo, ele já deixa, ele não é ouvinte. Então, isso já dificulta essa aprendizagem. Então, pode passar uma atividade com a linguagem mais acessível para o aluno, você pode citar deficiência para o aluno surdo, ou para o aluno cego, braille, ele pode te facilitar. De que forma que eu preparo esse conceito matemática em linguagem acessível para meu aluno que tem dificuldades de aprendizagem, certo? E esse conceito você precisa explicar, que conceito que eu quero? Funções, geometria, eu quero resolução de problemas, tá? De que forma que você pode me ajudar na elaboração desse conceito? O chat também ele pode ter ilustrações visuais e exemplos práticos. Ele pode auxiliar na criação de ilustrações visuais. Aí são ferramentas, gente, que a gente vai descobrindo no chat. Alguns, igual eu te falei, alguns são assinaturas, outros não, que facilita essa compreensão de conceitos matemáticos. Mas, assim, o gratuito GPT, ele te dá todas essas respostas, dá todo esse planejamento. Principalmente para alunos que têm uma melhor compreensão através de recursos visuais, que é um outro recurso nesse olhar conceitual, porque tem aluno que ele é muito bom ele tem muito bom, entre aspas, que ele tem uma facilidade no visual. Se você ilustra mais a sala de aula, ele tem uma maior facilidade na compreensão. Dicas de adaptações para diferentes deficiências. Você pode perguntar isso para o chat, tá? Ele pode sugerir estratégias e adaptações específicas para atender a necessidade dos alunos, com diferentes tipos de deficiência, como braille, material em braille, gráficos táteis, uso da tecnologia assistiva e vários outros recursos que ele pode estar fornecendo para facilitar o seu planejamento em sala de aula. Sugestões, ele pode fornecer atividades inclusivas, ele pode ideias para atividade de matemática que sejam acessíveis e envolventes para os alunos com deficiência, incorporando diferentes estilos de aprendizagem e tornando o conteúdo mais tangível e relevante. Apoio na elaboração de planos de aula diferenciados, certo? Para cada perfil de aluno, para cada tipo de deficiência, para cada grau de dificuldade de aprendizagem, o chat pode fornecer essas necessidades específicas para cada aluno,
certo? Os recursos educacionais acessíveis, certo? Ele pode recomendar recursos educacionais que sejam mais acessíveis para os alunos com deficiência. Ele pode sugerir site com recursos interativos, aplicativo de aprendizagem adaptativo, plataformas matemáticas acessíveis, tá? Ele pode estar sugerindo esses recursos educacionais. E, por fim, resolução de dúvidas em tempo real, certo? O professor pode usar o chat durante as aulas, você pode abrir o chat na sua aula de aula para obter respostas rápidas e perguntas e dúvidas matemáticas, tornando a experiência de ensino mais dinâmica e interativa. Você responde para o aluno te pergunta, tem aquela dúvida, você responde, e você pode fazer a mesma pergunta para o chat, e posta isso no Data Show, e para os alunos também, de você pedir para os alunos elaborar qual a sua dificuldade, o que você não entendeu nesse conteúdo, nessa questão. Então, vamos buscar isso no chat. E, por fim, para finalizar a nossa aula, tá? O chat é apenas uma ferramenta de suporte, tá? Voltando a repetir, porque dá aquela sensação que a gente está defendendo a inteligência artificial em detrimento dos recursos humanos, né? Ele não substitui o conhecimento e experiência do professor, mesmo porque, para fazer essa pergunta para o chat, você precisa ter conhecimento sobre o assunto. Tá? A interação humana é essencial para o ensino inclusivo e bem-sucedido. É importante que o professor esteja ciente da necessidade específica dos seus alunos e trabalhe em colaboração com especialistas em educação inclusiva, quando necessário. Então, eu quero aqui passar esse chat aqui, se vocês anotaram, quem não anotou, aqui. O endereço é esse, gente, chat.openai.com. Certo? chat.openai.com. Então, é só vocês entrarem nesse chat e vocês vão ter, faça o seu cadastro, ele vai te pedir algumas informações e já começa a utilizar. Ele pede, normalmente, o seu e-mail, o seu CPF, certo? Eu utilizo o e-mail e senha. Ele pede para você fazer o login e você fazer a senha. É bem simples, bem rápido e prático. Tá? Na nossa atividade do fórum da unidade 2, tem uma atividade de geometria que nós está encerrando a aula, mas na aula passada nós vamos falar algumas estratégias para trabalhar com a geometria. E nessa pergunta do fórum, já vem essa pergunta, né, de elaborar uma estratégia para trabalhar com a geometria no ensino médio. Então, eu gostaria, quem quiser e quem puder, tiver acesso, já fazer essa pergunta para o chat GPT, tá? E nós vamos abrir a aula da semana que vem com essa experiência de vocês, com essa pergunta. Pode ser? Vocês concordam? Oiê! Certo, gente? Ok, sim, Elisângela, Luiz, tá. Então, assim, não é atividade avaliativa, é para aquelas pessoas mesmo que querem um assistente virtual, certo? E que já querem, porque pode surgir algumas dúvidas e a gente pode estar tirando no início da nossa aula da semana que vem. Tá, gente? Então, alguma pergunta sobre a aula de hoje? Sobre o conteúdo da semana passada, alguma atividade? Se tiver alguma pergunta, podem estar fazendo aqui, gente. Nós ainda temos 10 minutinhos. Mônica, Oi, boa noite. Laudineia, pode falar. Deixa eu te falar, o aplicativo, qual seria o aplicativo em GBT? O Laudineia cortou a sua pergunta aqui, Laudineia. Para baixar o aplicativo, quando a gente busca, e aparece vários aplicativos, né, GPT. Qual seria o ideal? É o chat, põe só assim, ó, chat.openai.com. Sim, aí seria o aplicativo, nesse caso. Você está no celular ou está no computador? Celular, não tem como. Mônica, Oi. você tem o link?
Tem aqui, o link é esse, está aí Me- no http://chat.opinai.com. Eu posso postar esse link, gente, no fórum da unidade 2? Pode postar também na semana, Mônica, como se fosse uma atividade. Sim. Se você não puder, você pode me mandar que eu posto também. Não, eu posso amanhã. Amanhã, eu vou ter aula amanhã de manhã, mas amanhã, a partir do meio-dia, eu vou entrar no Fórum 2, responder o Fórum 2 e já vou estar postando o link lá. Vocês entram e você já faz o seu cadastro. E é bom que quem tiver dúvida já pode tirar as dúvidas. Certo? Gente, mas eu acho que vale a pena ter essa experiência, viu, gente? Já tem vários professores utilizando, vários alunos, e a gente saber usar a tecnologia, né? A nosso favor, claro. Viu, Laudineia? Vou postar o link certinho lá o endereço é esse. Tem vários chats, é esse .openai.com. Fala, a Denise, tutora. Pode ser que a Laudineia está pesquisando no site de busca, ela tem que digitar diretamente no local onde que digita endereços. Mas no busca também, pode ser isso também, mas no busca também ele aparece. É porque no busca aparece vários, né? Ah, tá. Aí por isso que eu vou postar o link lá na sala, que aí já entra direto. Porque assim, eu não estou falando do site, eu estou falando assim, no caso, se a gente baixar um aplicativo no celular, o aplicativo, aí você tem mesmo chat OpenAI? Deixa eu te falar, o aplicativo, isso vai depender muito do seu celular. No meu celular eu não consegui baixar. Eu uso como na internet mesmo, certo? Assim, não consegui baixar esse aplicativo, eu acredito que seja o meu celular, porque com certeza já pode ser baixado em celular, sim. Mas pode ser que não está te dando essa, como assim, como não deu para mim. Mas quando eu vou usar o ChatGPT, eu abro uma aba lá na internet e digito. Certo? Ah, sim, entendi, Mônica, obrigada. Pode ser que seja isso, mas a gente tira essas dúvidas lá no fórum, tá bom? Mais alguém? Então, como a gente não tem mais dúvidas, Professora Mônica, pode falar. na Roberto. verdade, boa noite, né? Boa Com noite. relação ao chat e à aula de hoje, até que não. Eu só gostaria que, se fosse possível, que a senhora desse uma breve explicação de como que a senhora gostaria que fizesse a atividade aplicada, né? Que já tem as instruções lá no ambiente virtual, mas assim, só para a gente já começar a trabalhar em cima, né? De acordo com o que a senhora gostaria que fosse feito. Você está com ela aberta aí, Roberto? Só para você ler assim para mim, só para me situar. Não, agora não, que eu estou participando da aula pelo telefone. Tá, deixa eu tentar abrir ela aqui, só para mim que eu vou no passo a passo certinho. Mas, enfim, é um relatório de uma atividade que eu elaborei. Deixa eu tentar abrir aqui, que eu já te falo, tá? Só um minuto. Aí já estou na sala virtual, gente. Já estou aqui na sala, já estou abrindo a atividade na semana 2, já está aberta. Orientações para atividade aplicada. Aqui, ó, objetivo, preparação prévia, desenvolvimento da atividade. Elaborar um relatório que aborde o conceito matemático selecionado, bem como suas aplicações práticas. Certo? Deixa eu voltar aqui na nossa aula.
Aqui, pronto. Então, eu abri lá porque a gente não grava tudo na cabeça, né? Então, eu vou fazer um relatório, gente, você vai escolher um conceito matemática, certo? Que seja, se você quiser esse que já foi trabalhado durante o curso, né? Funções, geometria, matemática discreta, mas se você não quiser esse, você pode pegar um outro conceito matemático. E você vai elaborar uma atividade de que forma que você pode trabalhar com seus alunos de forma mais clara, mais estimulante, certo? Então, essa atividade, Roberto, eu gostaria muito, foi até pertinente a sua colocação aqui, porque não é uma atividade só para colocar lá no fórum, lá no link tarefa. Seria uma atividade para a gente trocar com os colegas. Você vai criar, você pode até pedir ajuda ao GPT para criar uma atividade, por exemplo, que se você percebeu que os seus alunos têm uma dificuldade em geometria. Então, assim, que atividade, que estratégia, que abordagem estratégica eu posso utilizar para que os alunos aprendam a geometria com mais facilidade, certo? Então, assim, você pode até pedir ajuda em elaborar essa atividade, de que forma que eu vou, qual é o meu objetivo, o que eu quero que meus alunos aprendam com essa atividade, o que eu quero que meus alunos reconheçam com essa atividade, de que forma que eu vou trabalhar essa atividade. Então, eu gostaria muito que essas atividades fossem compartilhadas com os demais colegas. Não é para ficar no fórum, é realmente para você levar para a sala de aula essa atividade, certo? Então, se identifica na sua turma um conceito que você gostaria de elaborar uma atividade para trabalhar com eles. Tá? Pega ajuda lá no BNCC, ensino médio, que está lá na sala virtual, elabora a partir daí, ou vão pedir ajuda para o chat GPT, de que forma, olha, eu tenho aqui 5%, 10% dos meus alunos que eles têm dificuldades de aprendizagem. Então, de que forma que eu vou trabalhar o conteúdo, que atividade, eu quero muito que você possa, a atividade que você vai trabalhar. É lógico que essa atividade não é só prática, não é só resolver esse problema, tá? Esse olhar conceitual, é você explicar, geometria, vamos falar só um pouquinho da história da geometria, vamos falar sobre o triângulo, se é o retângulo, o que você imaginar se é medir um espaço, certo? De que forma que eu vou criar uma atividade com objetivos, com abordagem metodológica, para me estar passando isso para os meus alunos, certo? É uma Entendi. atividade muito simples. Então, nesse momento, então, seria fazer essa abordagem, digamos assim, teórica, fazer esse relato de como eu poderia trabalhar isso para sanar essas dúvidas com os alunos. É uma proposta, né? Uma É fazer proposta. um relato de uma proposta. Sim. Eu não preciso fazer a aplicação de uma atividade dessa para fazer o relato dos resultados, não é isso não, né? É proposta mesmo. É a proposta mesmo. Mas, para você ter essa proposta bem elaborada, você vai ter que chegar nessa resolução do problema. Certo? O que eu quero? É uma atividade simples, Roberto, não é aquela coisa assim enorme, assim. Vamos pegar aqui unidade de medidas, um exemplo. Vamos pegar aqui matemática discreta, a criptografia. Aí vocês vão assim, de que forma que eu vou trabalhar? Olha bem, que atividade que eu vou selecionar, de forma que eu trabalho isso aqui, para que meus alunos tenham a melhor compreensão com esse conteúdo. É uma proposta, é uma abordagem. Não, certo. Não, mas eu pergunto no sentido, porque assim, a gente tem alguma certa experiência já dentro de sala, então Sim. assim, a gente já consegue ter, por experiência, alguns pontos onde os alunos têm uma dificuldade maior, né, Sim. onde eles têm um rendimento menor e tudo. E assim, eu não sei, mas acredito que nesse convívio com os colegas até hoje, eu já percebi que não só eu, mas alguns outros colegas estamos fora da sala de aula esse ano, né? Que a gente está na direção. Então, assim, às vezes ter que aplicar a atividade para trazer este retorno requer da gente um planejamento bem antecipado para poder fazer. Por isso, eu já até abri a pergunta hoje, porque se tivesse realmente que fazer a aplicação para trazer esse retorno e não só fazer a proposta na teoria e embasado na experiência que nós já temos,
a gente já teria que começar um planejamento, né? Já deveria estar planejando, na verdade, essa aplicação, porque a gente precisa estar pegando turma de algum colega emprestado, digamos assim, para fazer as atividades, entendeu? Como foi Sim, em entendi. algumas disciplinas passadas. Mas ficou claro agora, aí dá para a gente já começar a trabalhar. Muito Sim, obrigado. você pode elaborar a partir da sua experiência que você já tem. Você não precisa aplicar isso agora. A partir dessa experiência que você mencionou, que você já tem uma longa experiência, já detectou qual é a de maior dificuldade. Então, a partir dessa sua experiência, você pode estar elaborando essa proposta, viu? Tá certo, obrigado. Obrigada a você. Você pode utilizar o GPT, viu, Roberto? Me assusta um pouco, mas eu vou tentar. Tá Tá bom. bom? Obrigado. Quem mais levantou? Alexandre. Não, a pergunta que ele fez aí já foi esclarecido, que eu estou afastado de sala também. Essa atividade, se for aplicar em sala, daí, no meu caso, eu já estou afastado por licença médica. Então, Tá. eu não tenho acesso a Você pode turmas. elaborar a partir da sua experiência, tá? Ok. Não tem necessidade de aplicar em sala de aula. Eu gostaria muito de vocês, ainda mais, principalmente vocês que têm essa vasta experiência já com os alunos, já tem, de estar compartilhando com os colegas essas atividades, viu, gente? Isso é muito legal e muito pertinente, né? Você está tá trocando essa experiência, trocando essas atividades, essas propostas metodológicas com os colegas aí do curso. Isso seria legal. Mais alguém? E aí, gente, a última perguntinha. Nós vamos utilizar ou nós vamos ficar só para conhecer mesmo a inteligência artificial nas aulas de matemática? Na semana que vem vocês respondem, né? Vamos ver primeiro como funciona. Tá certo, gente. Pode ser, né, Lúcia? Vai te ajudar um pouquinho, Lúcia, você vai ver. Gente, como não tem mais perguntas, uma boa noite a todos, bons estudos, tá? E qualquer outra dúvida, pode estar postando lá no grupo do WhatsApp e também nos fóruns para estar tirando essas dúvidas, tá? Até terça que vem, às 19 horas, tá? Tenha uma boa noite.